Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus amados, eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Salmo 32. Salmo 32. Amém? Salmo 32, a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e a minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei e confessei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livrarás das aflições com os cânticos de salvação e me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei, guiarei no caminho a seguir, e os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não seja como o cavalo ou mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos sois retos, que sois retos de coração. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados, eu quero nesta noite compartilhar com vocês algo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração. Esse salmo didático de Davi, um salmo que faz composição com outros salmos penitenciais. Um salmo que foi composto depois que ele cometeu o pecado de adultério, onde ele confessa no Salmo 51, e ele clama ao Senhor para que o Senhor não venha rejeitá-lo e até mesmo retirar dele o Espírito Santo, rogando o Senhor que não viesse lançar fora, descartá-lo, desistir dele como o Senhor desistiu de Saul. Saul cometeu um pecado e o Senhor o rejeitou, retirou o Espírito Santo dele, permitindo que ele pudesse e viesse ser atormentado por demônio. Recebia um pouco de alívio quando Davi, com a sua harpa, dedilhando sobre ela, os espíritos saíram do corpo daquele homem, porque ele estava completamente atormentado.
Talvez ele pensou na vida daquele rei que tinha sido abandonado à sua própria sorte, pelo fato de não ter sido um homem reto e temente ao Senhor. Aqui, este salmo, Davi, ele está agradecendo a Deus pelo fato de o Senhor ter ouvido o seu clamor e perdoado os seus pecados. E ele disse: bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, bem-aventurados são essas pessoas, onde o Senhor realmente encontra um arrependimento sincero, verdadeiro, onde o coração do pecador não está somente temeroso pelas punições, ou pelas consequências terríveis, pelos malditos frutos semeados que virá sobre ele, mas principalmente o desespero de pensar que aquele que tem o amor, aquele que um dia o escolheu, pudesse assim o abandoná-lo definitivamente. Meus amados irmãos, o Todo-Poderoso, Ele é um Deus de infinita compaixão e misericórdia. Nós temos a graça e o privilégio de sermos ovelhas desse bom pastor. Esse bom pastor que olha para você e não olhou para mim antes dos tempos eternos, nos escolheu independente das nossas falhas, dos deslizes, sendo paciente e tolerante, entendendo até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Nós iríamos decepcioná-lo centenas e centenas e milhares de vezes, mas mesmo assim o seu amor é perseverante, o seu amor é incansável. Ele não desiste daquele que tem a marca da promessa. Ele luta. E Davi disse: bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões, os seus pecados perdoados. Que coisa terrível, porque Davi não tinha sossego. A mente do ímpio, a mente do pecador, e principalmente daquele que tem conhecimento da verdade, mas vive na iniquidade, ele vive um cárcere espiritual contínuo, onde os verdugos da consciência o atormenta de dia e de noite. Aquele que não tem a misericórdia de Deus sobre ele, ele vive completamente em desespero, em pânico, porque a sua própria mente é um tribunal que o acusa de dia e de noite. Ainda que ninguém o veja a cometer e fazer as atrocidades, as coisas ruins e malévolas, mas há um olho que tudo vê, e o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele contempla simultaneamente todos os bons e os maus. E Davi disse: bem-aventurados são esses transgressores que são perdoados. Que coisa linda quando olho lá no patíbulo do Calvário e encontro um homem condenado à morte, e ele mesmo confessa: estou aqui porque eu mereço. Ele foi sincero: sou ladrão. Eu não estou aqui porque eu estou sendo injustiçado pelo governo de Roma, ou pelas leis do país que eu estou vivendo. Não, estou aqui porque eu sou um homem criminoso. Eu mereço estar aqui. Ele não fugiu da verdade, mas olhando para Jesus, ele disse: mestre, quando tu chegares no teu reino, lembra-te pelo menos de mim. Eu fico imaginando o que ele estava querendo realmente de Jesus.
Ele sabia que ele estava indo para o inferno. E talvez a esperança dele, que o seu pedido pudesse ser atendido, e talvez ele pudesse, nos milhões e milhares de anos que ele estaria aprisionado naquele calabouço infernal contínuo e eterno, talvez ele poderia ter, talvez alguns milésimos de segundo de tranquilidade, porque o tormento é contínuo, o sofrimento nunca passa, os vermes nunca morrem. As pessoas sempre procurando a morte, mas nunca morrendo. Uma coisa terrível e tenebrosa. Mas ele recebeu algo que talvez ele não estava esperando. Porque a misericórdia de Deus, como dizia Lutero, o amor de Deus, ele nos espanta. E ainda deixa pasmo até mesmo os santos anjos. Meus amados irmãos, Jesus olha para aquele homem condenado e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Um homem que não foi um bom indivíduo, um homem que aos seus próprios olhos era um lixo, a escória da sociedade, mas encontrou a misericórdia antes do fechar dos olhos, porque as suas palavras foram profundas. As suas palavras estavam carregadas de confissão, reconhecimento, dor, e sabendo que aquele que estava do seu lado era perfeito e poderoso para conduzi-lo, se ele quisesse, ao reino celestial. Davi disse: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, porque o iníquo não há tranquilidade para ele. O iníquo, ele pode até por um breve momento andar sobre as estradas da vida, sem menos imaginar o que está debaixo dos seus pés, como dizia Jonathan Edwards, às vezes parecendo que está caminhando sobre cascas de ovos, que a qualquer segundo, em qualquer momento, poderá os seus pés resvalar ou se quebrar, porque o solo é quebradiço. E menos de instantes ou segundos, a boca escancarada do inferno poderá te engolir. Mas o Senhor, ele disse: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo. Irmãos, é muito bom quando nós andamos na presença do eterno Deus, quando você obedece às palavras do eterno e o temor de Deus está realmente em seu coração, em cuja alma não há hipocrisia. Isso é um ponto muito importante. Foi o que eu disse a respeito do exemplo daquele homem. Irmãos, nós precisamos de sermos sinceros com o Senhor, abrir o nosso coração e confessar as nossas misérias, sem querer advogar as nossas próprias causas perdidas, assumindo como homens os pontos aos quais nós falhamos, e sabendo que Deus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Amém? O Senhor, ele está falando que o Deus Todo-Poderoso, ele procura homens e mulheres que realmente o adorem e o busquem e o sirva de verdade, não de uma forma hipócrita, não sendo uma coisa na igreja aos olhos da multidão e fora dela outra coisa, mas que nós possamos realmente viver ou buscar viver o verdadeiro evangelho, porque o nosso Deus, ele contempla os nossos corações, ele contempla os nossos corações e sabe pesar em balanças precisas realmente a intenção da nossa alma. E a Bíblia diz que antes que nós venhamos professar alguma palavra, ele já sabe o que você vai falar.
E ele disse: enquanto mantive meus pecados inconfessos, enquanto mantive os meus pecados inconfessos, olha só, meus ossos se definharam, a minha alma se agitava em angústia. São as palavras dele. São as palavras dele. Os meus ossos se definhavam. A comida, por mais deliciosa que fosse, descia quadrada. O vinho não trazia alegria, mas a alma estava completamente agitada e angustiada, porque ele estava sendo pesado na balança. Irmãos, para todos os homens há um tempo. Beltesazar, ele pensou que esse tempo talvez nunca chegaria, mas ele cometeu uma grande loucura de pegar os acessórios do templo e usar naquele grande banquete mundano e profano, a qual ele planejou e executou. Mas o desfecho foi terrível. Em dado momento na festa, ele olhou uma mão desencarnada escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Chamou todos os sábios, entendidos, astrólogos, todos aqueles que tinham o poder da interpretação, mas ninguém trouxe claramente a interpretação a não ser Daniel. E quando Daniel foi levado à presença dele, ele trouxe a interpretação. Essas palavras significam pesos e medidas, que significa: pesado tu foste na balança, em falta você está com o Senhor, o teu reino foi dado a outro, e hoje mesmo tu cairá. E naquela mesma noite, Ciro, que hoje é o Irã, a Pérsia, eles invadem a cidade por debaixo dos portões, desviaram o curso da água a quilômetro de distância, facilitando os homens passar por debaixo dos portões. E ali o exército entrou e invadiu toda a cidade. E assim foi a destruição da antiga Babilônia. Meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso está prestes a fazer um julgamento e um acerto de contas às nações de hoje. O seu cálice está transbordando, a sua ira está cada vez mais retida, e a qualquer momento as comportas da sua ira será derramada sobre as nações. Mas nós estamos aqui nessa noite para relembrarmos das misericórdias e do amor de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu. Por pior que o mundo passe, por situações mais adversas e complexas, Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. O mundo, como dizia um livro de Billy Graham, o mundo em chamas. Por pior que esteja o mundo, e vai ainda ficar. Não sou eu aqui um pregador fatalista, trazendo uma pregação medíocre para tentar aterrorizar o coração daqueles que andam em desesperados. Não, mas a Bíblia afirma categoricamente que está chegando o momento final, e a misericórdia estará ao lado daqueles que entregaram os seus corações a Cristo. Não dá para brincar mais, não dá para levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Se tem alguma coisa que não está muito certa na tua vida, confesse, fale com Ele. Tem pessoas que têm guardado pecados ocultos e secretos, como há uma mensagem
Charles Spurgeon, Pecados Secretos, um espetáculo aquela mensagem. Às vezes, como no exemplo de Spurgeon, às vezes a nossa vida parece estar muito linda e muito bela, como um jardim verde, com uma pedra no centro, toda pintada de vermelho. Assim parece muitas das vezes a vida de muitas pessoas, aparentemente muito bonito. Você olha em cima do muro da casa do vizinho, como dizia Spurgeon, você vê uma grama verdinha, uma pedra no centro, pintada de vermelho, mas disse ele, é só você remover ela, que você vai encontrar debaixo dela vermes, insetos nojentos e repugnantes. Assim é a vida de muitas pessoas. Aparentemente, externamente, é muito belo e muito lindo, mas só Deus sabe o que se passa dentro dele. Precisamos de confessar os nossos pecados secretos. Disse Spurgeon de um homem que cometeu um assassinato. Ele disse, eu vou pegar este corpo e vou enterrá-lo. E não demorou muito tempo, diz Spurgeon, aquele homem foi ver onde que estava o corpo depois de algumas semanas. E de repente ele levou um susto, porque ele percebeu que os coiotes começaram a raspar a terra, querendo comer o corpo. Ele arrancou o corpo de lá, amarrou pedras sobre aquele corpo e lançou num lago profundo. Não demorou 2 meses depois, houve uma seca severa. Aquele lago, ele recuou as águas, e lá estava o corpo. E não demorou muito tempo para ser encontrado o assassino. Você poderá, da melhor forma possível, tentar escapar daquilo que você tem cometido e feito, mas a sua hora está chegando, e a minha também. Que nós possamos nos render perante esse Deus santo e poderoso, porque Ele tem poder para perdoar os seus pecados e transformar a sua vida uma vida realmente de qualidade. Se Deus perdoou a vida deste homem, um homem segundo o coração de Deus, que teve coragem de matar Urias, um dos melhores soldados, estava classificado entre os 30 melhores soldados do seu país, capitão, matou o seu próprio soldado, tomou a sua própria esposa, e Deus perdoou. Por quê, pastor? Porque encontrou sinceridade no coração dele. Mas Deus não poupou. Quem está me entendendo aqui? Amém? Como assim? Deus perdoou e não poupou? Consequências. Deus perdoa, mas há consequências. Amém? Deus não remove consequências. Deus é um Deus justo. Por isso que a obediência sempre é a melhor opção. Porque tudo o que você fizer, você vai colher. Cedo ou tarde vem. É um bumerangue, vai e volta. Amém? Vem. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, os meus ossos se definharam, e a minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Ele ficou fraco. Irmão, o pecado leva um homem à fraqueza, a falta de nutrição. Ele fica desnutrido espiritualmente, ele fica apático espiritualmente, ele fica anorexo espiritualmente, fica seco. O pecado te afasta de Deus. O pecado não te dá capacitação para você vencer certas batalhas que você precisa. Fala comigo, longanimidade é fruto. Você sabe o que significa longanimidade? É fruto. Tem pessoas que acham que espiritual é aquele que prega bem e manifesta dons espirituais como cura e etc, etc. Mas espiritualidade verdadeira, tangível, real,
que nós podemos constatar se aquele indivíduo realmente é de Deus é fruto. Gálatas 5:22, voltando à pergunta, sabe o que significa longanimidade? Pastor, uma pessoa longânima. O que é uma pessoa longânima? É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para lidarmos com pessoas difíceis de lidar. É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para lidarmos com pessoas difíceis. Por isso que tem pessoas que não são longânimas. Qualquer probleminha brigam, entram em problemas, não são longânimas, não tem fruto, pulam, profetizam, pregam. Pastores que eu já vi, pastores temperamentais, nervosos, brigões, tem muito disso. Prega muito bem, multidões vão lá assisti-los, mas não tem fruto. Não tem fruto do Espírito Santo. Quem me compreende aqui nessa noite? Por isso que aquele cujos seus corações são petrificados, perdenidos, endurecidos como um diamante, nunca são maleáveis. Eles nunca evoluem, nunca crescem, nunca avançam, sempre estão atracados. A alma de Davi estava como uma ceifa em tempo de seca, estava fraco, apático. Irmãos, quando o perdão de Deus e o amor de Deus está sobre nós, nós passamos a desfrutar um nível de espiritualidade mais elevado. Deus, Ele quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o pecado, ele não tem espaço. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, o povo está unido, o povo se ama, não há contenda, não há palavrinha torta, não, o povo está tudo unido na mesma fiação, na mesma conexão. O povo ama Jesus, ama o próximo e tolera os mais fracos. Um amigo disse para mim: fiquei alguns dias enfermo, só o Senhor que me ligou, pastor. A igreja é muito falha, de uma forma geral. Gandhi, ele disse algo interessante. Ele disse: eu creio em Jesus Cristo, só não acredito nos cristãos. Porque a maioria dos cristãos é uma farsa. Fala de amor, mas não ama coisa nenhuma, não tolera coisa nenhuma, o coração está tudo azedo, cheio de ódio, cheio de rancor. Mas enquanto você estiver assim, você vai estar como Davi, sem confessar os seus pecados. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a ceifa em tempo de seca. Então, meus irmãos, não há problema nenhum de você buscar cada vez mais o poder do Espírito Santo. Você pode ficar completamente bêbado de Deus, embriagada de Deus, não há problema nenhum. A Bíblia diz: eu não coloco limites, o quanto você me pediu, mas eu te dou. Que coisa gloriosa. Amém, pessoal? Quanto mais você pedir, Deus te dá. Senhor, eu quero mais paciência, Ele te dá. Eu quero mais poder, Ele te dá. Eu quero ser usado na palavra, Ele vai te dar unção. Eu quero mais a sua conexão, Ele vai te dar. Eu quero orar mais, Ele vai te dar mais unção, mais graça, mais poder. Eu quero jejuar, Senhor, Ele vai te dar poder para você jejuar. Eu quero ser mais manso, Ele vai te amansar, porque Ele é o leão da tribo de Judá. E se for necessário, colocará um cabreço na tua boca, mas Ele vai te amansar. Ele amansou Paulo. Paulo diz a Bíblia que ele era um boi bravo. Já pensou? Boi bravo. Tem uns crentes que estão na igreja há muitos anos, mas ainda é um boi bravo. Mas Davi disse aqui, ó: não seja como um cavalo ou uma mula. Cavalo ou mula. Por que cavalo e mula?
Cavalo, qualquer coisa, manda um coice. Tem gente que é assim, você está conversando com a pessoa e te dá um coice. É má resposta, sem educação, mula, empacado, encasqueta com o negócio, não muda. Uma mula. Amém, pessoal? Eu não sirvo para ter mula. Tem gente que adora mula e tem o seu valor. Ó, como os bandeirantes usavam mula, não tinha outra coisa melhor. Mas uma mula tem que ser bem treinada. Amém, pessoal? Mas o bicho, quando cima de não andar, meu filho, sai fora, que não adianta não. Pode até acender uma fogueira debaixo dela, ela pula, mas não vai. Mula. Tem uns crentes que igual um speed mula. Não seja como um cavalo ou uma mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freio e rédeas. Caso contrário, não pode obedecer. É por isso que tem muito crente que só anda no freio curto. Deus manda manter ele firme ali, ó. Não dá muito estranho para ele não dá muita corda não. Mantém ele ali, ó. Não sai da prova, não sai do sufoco. Mantém ele com a rédea curta. Por quê? Mula, cavalo. Mas vai amansar. Não gostei dessa palavra, pastor. Não é muito ética não. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Vai responder com quem escreveu. Amém? Vai reclamar com quem escreveu, quem inspirou. Não é comigo. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Irmão, o ímpio só há sofrimento. Sofrimento. O ímpio só tem sofrimento. Você não alcança nada sem Deus. Mas a Bíblia diz: a bondade do Senhor protege quem nele confia. Você quer ser alcançado pela bondade de Deus? Então confia nele. Amém, pessoal? Confia. Não é confiando e desconfiando não. Confia. Confia no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém? Aquele que confia em Deus. Uma terceira guerra. Deus está no comando. Vai faltar arroz. Se tiver fubá, nós come. E se não tiver fubá, Deus manda maná. Ele alimentou aquele bando de murmurador lá no deserto, 400 anos lá. Era 40 anos. Saiu do Egito lá, não é? 40 anos mandando pão para eles. Não vai mandar para a gente? Tem que confiar. Mas a porta fechou. Você está achando que vai ficar fechada para sempre? Ele te colocou nessa situação para ver se tu é um murmurador ou um glorificador. Se na tua boca tem um louvor para poder apresentá-lo, ou só tem reclamação para poder falar para ele. Então o Senhor, ele está nos testando a todo instante. Alegrai-vos no Senhor, ó justos. Cadê os justos? Estão aqui? Legal, né? Nós somos justos porque aceitamos a Cristo. Nós somos justos porque o nosso Cristo, ele é justo. Somos justos não pela nossa própria justiça, mas pela justiça do Eterno. Alegrai-vos no Senhor, ó justos. Você está alegre aí? Se não está, está faltando o Espírito. Enche do Espírito Santo. Amém, pessoal? Enche do Espírito Santo, que Ele vai te dar alegria no seu coração. Glória a Deus, amém? Ele vai te dar alegria no seu coração. Eu estava conversando com o irmão esses dias. Ele não é daqui não, lá do Rio. O irmão era uma bênção na obra de Deus, ganhando almas e tal. Aí o irmão com inveja dele, falou com um irmão com inveja dele, pregou lá na igreja para poder alfinetar ele, e alfinetou ele na pregação, e falou umas coisas que não era verdade. O irmão ficou tão chateado que ficou longe de Jesus um tempo, viu? Longe, abandonou.
abandonou. Eu disse para ele assim: deixa eu falar para o senhor uma coisa. Quando os puritanos se deparavam com alguém que não estava muito satisfeito com alguma coisa, eles falavam uma coisa para essa pessoa: o amor de Cristo é pouco para você? O amor de Jesus, se ninguém te ama, o amor dele é pouco para você? Se tem uma meia dúzia que não, o amor dele é pouco? O amor de Jesus é pouco para você? Já voltou para a obra de Deus, glória a Deus. Amém? Já voltou para o campo, já está animado com Jesus. Então, meu amigo, deixa eu falar para vocês uma coisa. Você tem que estar armado até os dentes para essa grande batalha espiritual. Tem capacete aí? Então por que você não pode ouvir nada que você pensa desviar, desistir? Já que você fala que tem capacete, você ouve um negocinho, quero saber mais de nada, não. Não tem capacete não, mas Jesus vai te dar hoje. Amém? Quem tem coraça aí? Coraça da justiça. Amém? Quem tem coraça? Tem? Mas tem alguém que pisou no teu calcanhar, tu não perdoa com facilidade, hein? Mas se tivesse coraça, não estava assim. Se tivesse coraça, não estava desse jeito. Sim ou não? Tem sapato? Sim ou não? Está com medo de falar, né? Tem sapato? Na hora da luta está querendo correr da raia. Se tivesse realmente, não estava querendo correr. Eu estou com sapato. Eu estou com espada. Estou com capacete. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes do inferno. Deus, Ele tem armamento novo aqui nessa noite. Amém? Você está achando que armamento espiritual é o quê? Para enfeitar o teu corpo? Não. É para te dar capacitação para você enfrentar os demônios que lutam usando corpos de pessoas que às vezes estão ao nosso lado. O inimigo, quando não pode contigo lá fora, às vezes tenta levantar um perturbado dentro da gente aqui. Graças a Deus não tem nenhum aqui, glória a Deus. Mas na igreja do outro lá que eu fiquei sabendo, vocês não ficam aí, nossa Deus, tem um monte de perturbado lá. Aqui, graças a Deus, não tem nenhum perturbado, né? Glória a Deus. Se tiver Jesus, o quê? Transforma. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém? Então cante alto. O que é cantar alto? Dá um testemunho, irmão. Não seja um crente detetive do FBI, não. Amém? Tem muito crente que é polícia secreta do céu. O que é isso? Ninguém sabe que tu é crente no seu trabalho. Amém? Ninguém sabe. Ninguém sabe que o cidadão é cristão. Ele é um anônimo. Ele está pertencendo ainda lá ao... Como é que chama? Aquele grupo do Putin lá antigamente, lá do KGB. Tem crente que é da KGB até hoje, secreto. Amém? Ninguém sabe. Não, isso é um segredo. Não, irmão. Você tem que tocar a trombeta e falar para Jesus, para o mundo inteiro: eu sou crente, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Aonde que eu vou, irmão? Eu vou comprar um troço, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu abençoo todo mundo. É macumbeiro, mas Deus te abençoe também. É gay, e o que tem? Deus te abençoe também. Eu abençoo todo mundo. É melhor abençoar do que amaldiçoar, sim ou não? Eu vou amaldiçoar? A Bíblia diz para mim não amaldiçoar, não. É para mim abençoar, não é? Onde que eu vou, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha, esse cara é diferente. Amém? Mas tem uns crentes meio perturbados, crentes que chegam com mal encarado, já chegam no lugar com a cara feia, com o bico, já querendo arrumar confusão.
Entra uma pessoa na fila, Deus prova ele. Eu já cheguei aqui, ó. Com essa confusão, crente. Chega na igreja, pula, grita. Ai! É uns crentes nervosos. Mas lá no mundo, lá, só o sangue do Cordeiro. Amém. Amém, pessoal? Não, o mundo está te vendo, pessoal. Exagerei, né? Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim também. Ó, para mim terminar. Dessa maneira, todos que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando muitas águas se levantarem, elas não o alcançarão. Que coisa boa, né? Amém? Então, as águas movimentadas, revoltas, problemas vão vir, mas elas não vão te atingir. Amém? Elas não vão te alcançar, porque a mão do Eterno está sobre a tua vida. Operando Ele, quem impedirá? Temos que confiar. Esse Deus é todo poderoso. Você crê nisso? Tem gente que fala que Deus é todo poderoso, mas precisa de uma figa. Tem gente que nem sabe o que é isso. Desvira o chinelo, dá azar. Desvira o chinelo. Tem gente que... Essa aqui é a espada de São Jorge. Está aqui a Guiné, que entra um olho grande e o olho seca. Aqui não entra. Para tudo aqui. É crente. É crente. Irmão, quem é crente verdadeiro não precisa de Guiné, espada de São Jorge, figa. Não monta o berço não. Se montar berço antes da hora, vai nascer torto. É o capeta que nasce torto, meu. Para com figa. Amém? Você tem um sangue de Jesus. Não, vou colocar essa fechadura tá da minha porteira, que o encosto não entra. Vou colocar um chifre de boizinha, um chifrão bem grandão. Quem tem o sangue do Cordeiro, nenhum mal atinge. Eu não preciso de patuar nenhum. Eu tenho o sangue do Deus eterno sobre a minha vida, irmão. Não, porque tem um olho grande assim, pastor. Tem um olho grande. E o que tem um olho grande? Seca o olho grande para lá, mas não vai atingir na minha vida. Que Deus é esse? Raciocina. Ele está dizendo aqui, raciocina, pelo amor de Deus. Ou então vocês são semelhantes a cavalo e mula. Raciocina. Se você diz que tem um Deus tão poderoso, como que você vai ficar com medo de olho grande? Mas que Deus é esse que não protege nem de olho grande? Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos acabar com essa superstição e vamos saber que a palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. Amém? Então esta noite é a noite de nós fazermos uma avaliação interna, confessar os nossos pecados e misérias. Tem gente que acha que pecado é só adultério, e é realmente, mas falta de educação também é. Quem está me entendendo? Fica irritando pessoa, amém, pessoal? Irritando. Tem gente que é assim, não tem? Fica irritando. Amém? Pede a Deus para te dar um espírito pacífico, calma em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai repousar sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser exaltado sobre ti, e o eterno Deus se alegrará em ti, e tu serás chamado bem-aventurado. Bem-aventurado. E que essa palavra, essa noite, ela possa restaurar como título o perdão que restaura. Ela possa restaurar nossa vida, restaurar a sua vida. Amém? Entregue a sua vida a Deus completamente e peça que Ele venha mudar pensamentos errados, personalidade difícil. Tem gente que fica assim: eu sou assim mesmo. E tu é burro mesmo. Eu sou assim porque meu pai foi assim. Então você vai morrer assim, igual Gabriela. Essa foi boa, né? Vai morrer assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, meu irmão. O Evangelho, ele vem para poder transformar
transformar você. Amém? Transformar o burro em cordeiro, a jumenta em ovelhinha. Era uma jumenta, nem com arreio não andava, mas agora é ovelhinha. O bode, eu tenho bode lá, eu tenho um bode. Além de fedorento, o bicho é trancudo. É difícil. Eu ganhei um brodinho, era pequenininho assim. Falei, vamos pegar, ganhei 2 bodinhos. Levei de graça, né? Pra quê, rapaz? O trem tá grande, fedorento. Fugiu lá esses dias, eu fui correr atrás, o bicho deu um trabalho para pegar. Nem à toa que Deus falou assim: bode para a esquerda, ovelha para a direita. Cadê as ovelhas? Bode é difícil. Amém, pessoal? Chega, né? Só passa dos limites. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. No dia que eu matar o bode, eu vou chamar vocês para comer. Vocês querem? De graça, né?